Olá! A dor é o sintoma mais comum. Todo mundo já sentiu dor alguma vez na vida. E é um sintoma que está presente na esmagadora maioria das consultas médicas. Talvez por isso os anti-inflamatórios, que têm justamente função analgésica de aliviar essa dor, mas também têm função antitérmica de aliviar a febre, sejam os medicamentos mais usados pela população brasileira e talvez mundial, né? A maioria dos anti-inflamatórios pode ser comprado sem receita nas farmácias e são tomados sem necessariamente ter uma orientação médica adequada. Ficar sem dor, obviamente que é indiscutivelmente ótimo. Agora, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, principalmente quando mal indicados ou sem uma orientação adequada, pode acabar trazendo consequências sérias ao seu corpo, sendo o prejuízo aos rins e ao estômago talvez os mais conhecidos, apesar de estarem longe de serem as únicas consequências. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a inflamação e como que os anti-inflamatórios funcionam. Você vai entender também quais os riscos de tomar esses medicamentos por conta própria. Vou te contar quais são os efeitos colaterais e quem, em hipótese alguma, não pode tomar anti-inflamatório. Já aproveite para deixar seu curtir nesse vídeo e seja muito bem-vindo ao meu canal. A inflamação é uma resposta normal do corpo quando ele sofre um trauma, um machucado, uma agressão qualquer. Ou ainda quando ele é atacado por um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, por exemplo. Na tentativa de se defender, o corpo começa a produzir toxinas para tentar destruir o invasor. E também aumenta a quantidade de células de defesa no local da infecção. Essa resposta inflamatória pode levar ao aparecimento de dor no local afetado, devido justamente à produção de agentes de defesa e também de sinalização. Com isso, o organismo libera sinais para avisar o corpo de que ele está sob ataque. A região que é atacada pode acabar também ficando quente e avermelhada, devido justamente a essa batalha ali que está acontecendo na região. Pode acontecer ainda um inchaço no local, devido justamente à reação do corpo de tentar permitir que mais líquido que vem lá do sangue seja deslocado até aquele local da inflamação, para que esse líquido aumente e facilite ali com que mais células de defesa cheguem até aquele local de inflamação e tente resolver aquele problema o quanto antes. Em alguns casos pode acontecer a febre, que nada mais é do que um outro mecanismo de defesa do corpo, para tentar aumentar o metabolismo, tentar acelerar o processo de cura. Ele produz mais e mais anticorpos por causa dessa temperatura elevada, fazendo com que essa inflamação tente se resolver o quanto antes. Só que às vezes na tentativa dele resolver de uma vez por todas com essa batalha, nem sempre o corpo acerta na medida da resposta. Às vezes acontece uma resposta um pouco exagerada. E daí essa resposta pode levar a um processo de um inchaço muito grande e às vezes fazendo danos, sequelas ali aos tecidos, principalmente a parte dos músculos, dos ossos, às vezes até da pele ali que está ao redor da inflamação. Não fosse só isso, os sintomas de dor às vezes podem ser muito intensos, o que acaba dificultando a execução de atividades diárias até que a inflamação se resolva. A dor é um sinal do corpo para dizer que algo não está muito bem e que, obviamente, uma atenção sua é necessária. Já a febre ela pode ser benéfica. As pessoas às vezes têm essa noção de que a febre é ruim, faz mal, mas não necessariamente. Ela pode trazer, obviamente, que sintomas ruins juntos com ela, né? Como desânimo, cansaço, perda de apetite. Agora, em crianças pequenas, a febre alta sim, pode levar ao aparecimento de crises convulsivas. O que acontece principalmente devido à imaturidade do cérebro e do sistema nervoso. O cérebro ainda não está bem formado, porque a criança é muito pequenininha, e às vezes o cérebro se perde com essa temperatura elevada e pode levar à crise convulsiva. Essas crises convulsivas em crianças pequenas, elas costumam se resolver em poucos minutos sem deixar sequelas. Porém, elas obviamente podem ser assustadoras. E é por isso que os anti-inflamatórios têm a sua grande importância. Os anti-inflamatórios são um tipo de medicamento que, como o nome sugere, agem justamente tentando reduzir a resposta inflamatória gerada pelo corpo. Eles atuam nos 4 principais sinais e sintomas da inflamação, que são a dor, o calor, o rubor, que é a vermelhidão ali que fica no local, e o edema, ou que é também chamado de inchaço. O mecanismo de ação dos anti-inflamatórios ele pode ser bastante complexo, mas nesse vídeo aqui eu vou te dizer que ele basicamente se divide atuando na sinalização da resposta inflamatória e que isso acaba por reduzir esses 4 sinais e sintomas da inflamação. Existem principalmente 2 grandes classes de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que normalmente a gente chama apenas de anti-inflamatório. Mas existem ainda os anti-inflamatórios esteroidais, que são popularmente mais chamados de corticoide.
Entre os médicos, a gente às vezes usa o termo AINE para se referir ao anti-inflamatório não esteroidal, né? Que é as primeiras letras desse termo, né? Anti-inflamatório não esteroidal. Esse tipo de anti-inflamatório atua principalmente inibindo, ou pelo menos tentando evitar que o organismo, o próprio organismo, produza algo chamado de prostaglandina. As prostaglandinas são uma espécie de sinalizadores para o corpo. Existem basicamente dois tipos de prostaglandinas, a COX-1 e a COX-2. E aí que reside a principal diferença entre os anti-inflamatórios. Alguns anti-inflamatórios atuam inibindo ambas as prostaglandinas de forma igual, inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Mas tem outros que inibem principalmente uma delas, ou a COX-1 ou mais a COX-2. E daí já dá para falar de um dos principais efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não esteroidais, que tem a ver justamente com essa questão dessas prostaglandinas. Como a COX-1 é mais comum de ser encontrada no estômago, um dos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios é justamente causar úlceras, feridas no estômago. E podendo que essas feridas sangrem ou doam muito. Por isso que muitas vezes pessoas que tomam anti-inflamatório têm essa dor no estômago, porque justamente o anti-inflamatório está atuando nesse mecanismo aí COX-1. Na tentativa de evitar esse efeito colateral, os pesquisadores descobriram que existem anti-inflamatórios do tipo COX-2 que têm menos efeitos no estômago. Só que daí com o uso, eles perceberam que alguns desses medicamentos que são muito seletivos para COX-2 acabaram aumentando a taxa de mortalidade nas pessoas que usavam. Sim, isso mesmo. Alguns anti-inflamatórios que são fortemente seletivos para o COX-2 acabaram sendo descontinuados, tirados das prateleiras da farmácia justamente por causar morte. Mas ainda existem outros que também são específicos para COX-2 e que ainda são amplamente utilizados. Esses são seguros, mas só devem ser utilizados se bem indicados pelo seu médico. Alguns exemplos assim de anti-inflamatórios são seletivos principalmente para COX-1 e que você provavelmente já deve ter tomado ou conhece alguém que toma. São deles o ácido acetil salicílico, que na farmácia a gente encontra com o nome de AS ou de aspirina, e o cetoprofeno, que é muito comum de ver em pronto atendimento, em pronto-socorro. É comum o pessoal fazer cetoprofeno principalmente na veia para aliviar algum sintoma de dor, uma inflamação que está acontecendo ali devido a algum trauma. Outros aí exemplos de anti-inflamatórios que atuam igualmente tanto em COX-1 quanto em COX-2 são o ibuprofeno, o piroxicam e o naproxeno. O ibuprofeno é um dos mais comuns aí, receitado aí, muita gente toma aí direto. Ibuprofeno, piroxicam, naproxeno, esse é o nome do princípio ativo, né? Na farmácia você vai acabar encontrando eles com outros nomes, né? Por exemplo, o AS e a aspirina que eu dei o exemplo, que são os nomes comerciais para o ácido acetil salicílico. Outro exemplo de anti-inflamatório bem comum é o diclofenaco, seja o sódico ou o potássico, e também a nimesulida. Esses são seletivos principalmente para COX-2. Cada subclasse dessas possui suas particularidades, variando entre o tempo de ação, bem como a indicação de uso, né? Alguns desses você pode tomar de 12 em 12 horas, outros de 6 em 6, de 8 em 8, conforme o tipo dele. Por exemplo, um anti-inflamatório chamado de ácido mefenâmico, ele é mais utilizado para tratar sangramentos de útero. Já a indometacina é um anti-inflamatório que tem mais aplicação em doenças reumatológicas. E nem todos esses são encontrados em todos os lugares. A nimesulida, por exemplo, é um anti-inflamatório que não é comercializado nos Estados Unidos. O principal motivo disso é que há associação desse anti-inflamatório com casos graves de danos no fígado, mas é um anti-inflamatório vendido e prescrito livremente aqui no Brasil. Os riscos são baixos de ter dano no fígado, mas apesar de poderem ser comprados sem receita, a ideia é que sejam apenas adquiridos com a prescrição do seu médico, que conhece você, sabe seus problemas, as medicações que você está tomando e deve poder te indicar um anti-inflamatório de forma mais adequada para o seu caso. Independentemente da classe ou da seletividade para COX-1 ou para COX-2, todos os anti-inflamatórios compartilham dos mesmos efeitos colaterais, alguns com mais intensidade para um lado do que para o outro. Os principais efeitos indesejados que eu vou citar aqui nesse vídeo para vocês são as úlceras ou feridas no estômago, que eu já falei que é o efeito colateral mais comum. Todo mundo que toma anti-inflamatório, principalmente por vários dias, percebe essa dor no estômago, esse desconforto, que com o passar do tempo pode levar a fazer úlcera grave, ferida, sangramento. O sangramento, né, seria um outro efeito colateral, sangramento no estômago, mas também sangramento no intestino, tá? Você vai fazer fezes lá com sangue, eventualmente, quem toma um anti-inflamatório de forma errada.
Anti-inflamatório pode fazer dano ao fígado, tá? Se tomado em excesso, pode danificar o fígado. Pode fazer também danos aos rins. Tem contraindicação pessoas que já têm problema nos rins. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o anti-inflamatório também pode fazer danos aos rins e por isso eles são contraindicados para serem tomados por quem tem problema renal. E também zumbido. Sim, o uso contínuo de anti-inflamatório pode acabar causando zumbido em algumas pessoas. Os corticoides, também chamados de anti-inflamatórios esteroidais, eles são uma gama de anti-inflamatórios muito mais potentes do que os não esteroidais. Porque além deles reduzirem os sinais e os sintomas das inflamações, eles ainda estão reduzindo a ativação do sistema imunológico, podendo, dependendo da dose e do tipo do corticoide, ter atividade imunossupressora, né, conforme o tempo de uso também, o tipo que você está usando. Alguns exemplos de corticoide que são bem comuns aí de encontrar e que talvez você já tenha até tomado. A prednisona, prednisolona e a dexametasona. Muito comum a prednisona ou a prednisolona. Alguns médicos acabam prescrevendo para casos de gripe e tal, às vezes de ser meio controversa essa indicação, mas é comum de ver. Muito comum de indicar também para quem tem asma ou tem doença pulmonar, quando tem algum problema associado, aí sim tem uma indicação adequada para isso. Outros deles são a betametasona e a fluticasona, que são medicamentos normalmente usados na forma aspirada para você ir direto lá no pulmão e atuar em caso de algum tipo de doença no pulmão. Os efeitos colaterais dos corticoides são assim inúmeros. Eles não devem, em hipótese alguma, ser tomados por conta própria, sob risco de consequências severas. Eles também, você consegue comprar eles sem receita. Agora, os riscos de consequências graves são muito maiores do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Quanto maior as doses e maior o tempo de uso, piores podem ser os efeitos colaterais, que vão desde um inchaço generalizado no corpo, a redução da densidade dos ossos, aí favorecendo a osteoporose, pode fazer catarata, que é a dificuldade de visão lá na pessoa mais de idade, mas ela pode antecipar isso por conta do uso descontrolado de corticoide. Pode descompensar o diabetes, quem usa corticoide às vezes tem aumento dos índices de açúcar no sangue, pode favorecer gastrite, úlcera no estômago, pode fazer distúrbio do humor e ainda uma infinidade de outros. Outro problema muito grave com o uso dos corticoides é um negócio chamado de síndrome da retirada de corticoides. Isso aí pode acontecer quando o corticoide é utilizado por muito tempo. E quando muito tempo, não estou falando de um tempo gigante não. 2, 3 ou 4 semanas aí, além disso, já pode ser o suficiente para fazer isso, justamente e principalmente se a pessoa suspende o corticoide de uma hora para outra sem ter um acompanhamento médico, fazendo a redução adequada com o acompanhamento do médico. Os sintomas que podem aparecer nesse caso, de ter uma descontinuação abrupta do corticoide que foi usado por muito tempo, são aparecer desde sintomas como náusea, vômitos, dor de cabeça, dor no corpo, pode aumentar a frequência do coração, pode reduzir a pressão arterial, entre muitos outros. Por tudo isso, eu enfatizo mais uma vez, algo que eu falo sempre nos meus vídeos. Jamais tome nenhum medicamento, nenhum mesmo, e principalmente aqui os corticoides, sem que tenha indicação médica, né? Um simples paracetamol pode fazer mal para você se você tiver problema no seu fígado. Os anti-inflamatórios podem ser aplicados de várias formas. Dentre elas, você está aqui a injetável, a oral, a inalatória e a tópica. A injetável é quando são aplicadas diretamente na veia ou às vezes no músculo, né? A oral é a mais comum, na forma de comprimidos que você mesmo toma em casa. A inalatória, na forma de cápsulas que você coloca num aparelhinho, aperta, normalmente quebra a cápsula e daí você aspira pela boca, vai lá direto pro pulmão. E na forma tópica, na forma de gel ou creme que você pode passar na pele, né? Principalmente a pessoa que tem algum machucado em algum lugar do corpo, às vezes pode usar se beneficiar do uso do tópico, né? O tópico, né, que é passado direto na pele na forma de creme, pomada, são os que costumam ter menos efeitos colaterais. Porém, eles também são absorvidos pela pele e podem acabar na corrente sanguínea. Talvez não na mesma quantidade do que o tomado na forma oral. O tópico tende a agir mais no local, mas ele pode, dependendo da quantidade que você usar, se usar com muita frequência, entrar uma quantidade grande na corrente sanguínea e também fazer o efeito. Mesmo lá um problema no estômago, não é porque você está tomando a cápsula, e sim porque ele está lá atuando diretamente, indo lá no teu estômago pela corrente sanguínea. Tá? Os anti-inflamatórios injetáveis normalmente são só aplicados em hospitais, unidades de saúde ou eventualmente em pronto atendimentos. Eles têm efeito muito rápido, poucos minutos, aplicou, já começa a fazer efeito.
Normalmente eles são utilizados em condições bem específicas, mais para trauma ou coisa do gênero. Eles têm efeito no corpo todo, eles podem inclusive causar úlceras no estômago lá mesmo, que você aplicou lá na veia, ele vai chegar lá no estômago e pode fazer efeito no estômago. Em alguns casos, pode-se usar anti-inflamatórios injetados diretamente nas articulações. Isso, no joelho ou no ombro, é muito comum, né, a pessoa que tem alguma dor aguda ali, para tentar amenizar isso de uma forma mais rápida. Porém, apesar de ser uma prática relativamente comum, vejo muito paciente aí que vai no consultório que veio de algum médico que fez esse tipo de aplicação diretamente do anti-inflamatório na articulação, e obviamente que quem tem dor quer se ver livre dessa dor da forma mais simples e rápida possível, esse tipo de aplicação direto na articulação, ele pode acabar trazendo consequência no longo prazo, principalmente se o uso for repetidamente, né? O desgaste prematuro das cartilagens pode ser uma dessas consequências. A forma oral, né, do comprimido é a mais comumente utilizada. Alguns acham que o efeito da dor no estômago, que pode aparecer depois do uso prolongado de anti-inflamatório, que é tomado pela boca, seja somente pelo comprimido entrar em contato com o estômago. Só que, na verdade, esse efeito no estômago, ele se dá pela inibição das prostaglandinas, da COX-1 que tem no estômago. Justamente depois que o anti-inflamatório chega na corrente sanguínea. Entra você toma comprimido pela boca, cai no estômago, do estômago ele vai para o intestino ele é absorvido para a corrente sanguínea e daí sim ele faz efeito no corpo todo. O anti-inflamatório não tem um endereço lá para agir no joelho que está doendo ou numa ferida que está infeccionada. Ele vai agir no corpo inteiro, inibindo inclusive as prostaglandinas do tipo COX-1 que tem lá no estômago e causando dor, eventualmente até úlcera. Nesse tipo de situação em que você precisa tomar anti-inflamatório por muito tempo, o ideal normalmente é usar algum tipo de medicamento que forneça uma proteção para o estômago, né? Ou então usar o anti-inflamatório pelo menor tempo possível, de acordo com o prescrito pelo médico. Os protetores de estômago sindicados e receitados pelo médico normalmente são aqueles omeprazol, esomeprazol, lansoprazol ou algum outro derivado desse. Esse tipo de medicamento precisa ser tomado pela manhã, em jejum, pelo menos uma meia hora antes de tomar o anti-inflamatório, comer alguma comida ou tomar algum outro remédio que você toma. Normalmente se prescreve um protetor de estômago desses quando é necessário um uso assim mais prolongado do anti-inflamatório. Por exemplo, quem tem artrite ou alguma outra doença reumática, às vezes precisa fazer uso do anti-inflamatório contínuo. Daí esse tem que usar o protetor do estômago, né? E qualquer pessoa pode tomar anti-inflamatório? A resposta curta e direta é não. Certas pessoas não devem tomar anti-inflamatórios, principalmente nos seguintes casos: aquelas pessoas que têm úlcera no estômago ou no intestino. Em alguns casos, o médico vai indicar lá o uso do protetor do estômago para esse caso. Pessoas que já tiveram infarto ou AVC. O ideal é que essas pessoas não usem anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios podem aumentar o risco de ter um novo infarto ou um AVC. O AVC é o derrame, né? Porém, uma exceção aqui, a aspirina, lá, o AS, né? Ela é segura e pode ser indicada para esses casos, tá? Mas aí somente o médico vai poder lhe informar se esse é o seu caso ou não. Na presença de doença renal, em particular aqueles que têm uma baixa taxa de filtração dos rins, que os rins já não estão funcionando muito legal, nesse caso os anti-inflamatórios devem ser evitados a todo custo, sob o risco de danificar ainda mais os rins. Para quem tem doença no fígado, por exemplo a cirrose, também o anti-inflamatório normalmente é contraindicado. Como os anti-inflamatórios são metabolizados no fígado, há o risco de piorar ainda mais a doença lá do fígado. Quem tem pressão alta, o anti-inflamatório pode acabar aumentando a pressão alta. Porém, é claro, o médico pode receitar uma medicação para algumas situações muito específicas e por um tempo bem curto de tempo. Na gestação, mulheres grávidas não devem tomar anti-inflamatórios, principalmente na segunda metade da gestação, depois das 20 semanas. Antes disso até dá, mas o ideal é evitar. Depois disso, não pode tomar de jeito nenhum, sob o risco de antecipar o trabalho de parto ou trazer alguma outra consequência para o bebê. Já depois que o bebê nasceu e está amamentando, aí não tem problema, ele tem uma segurança maior para tomar o anti-inflamatório porque ele acaba não saindo no leite. Uma outra condição é para o caso de cirurgia ou ainda para a realização de algum tipo de exame, como por exemplo uma endoscopia. Nesses casos, pode ser que o médico peça para você suspender o uso de anti-inflamatório pelo menos alguns dias antes do procedimento, devido a um risco maior ali de sangramento durante a cirurgia ou a endoscopia. O AS é um deles, né, que tem pessoas que tiveram um AVC, um derrame e estão fazendo uso contínuo dessa medicação,
que é a medicação que as pessoas falam que afina o sangue, né? Na verdade, ela dificulta a coagulação do sangue. E esse tipo de medicação talvez seja o médico peça para você suspender alguns dias antes de uma cirurgia ou de uma endoscopia que tem risco de fazer sangramento, colonoscopia também. E ainda, com relação às contraindicações, alguns medicamentos podem interagir com os anti-inflamatórios, podendo potencializar tanto o efeito colateral do anti-inflamatório quanto lá do medicamento que você está usando junto com ele. Nesse caso, é melhor perguntar para o seu médico se você pode tomar o anti-inflamatório junto com outra medicação que você já toma. E por fim, algumas orientações gerais sobre o uso seguro de anti-inflamatórios. Algumas eu diria que são até um tanto óbvias, né? A que eu gosto de falar sempre: não tome anti-inflamatórios, na verdade, nenhum outro remédio sem indicação do seu médico. Se você precisar tomar anti-inflamatório, tome ele pelo menor tempo possível e nas doses mais baixas, conforme orientado e prescrito pelo seu médico. Em vez de você tomar ibuprofeno de 600 mg, talvez o de 400 mg já seja o suficiente para você, para aliviar lá aquele inchaço ou uma dor lombar que você está tendo. Não tome anti-inflamatório simplesmente para tentar melhorar uma dor de garganta ou qualquer outra dor geral. Elas podem ser nocivos para você. E em hipótese alguma, tome anti-inflamatório se você tiver doença no rim, no fígado ou ainda se você for mulher e estiver grávida. Os anti-inflamatórios são uma classe de medicamentos extremamente importantes. Eles ajudam a reduzir os sintomas de inflamações, tais como a dor e o inchaço lá em algum local de um trauma. Eles são seguros, se bem indicados e utilizados por um tempo curto e também nas doses adequadas. Os principais tipos são os anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais, que são os corticoides. Os principais efeitos colaterais incluem os danos aos rins e dor ou sangramento no estômago. Não tome anti-inflamatório ou qualquer outro remédio sem o conhecimento do seu médico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. E fique ligado que semana que vem eu vou falar da introdução da alimentação do bebê. E na próxima sobre dor de cabeça. Se você não quiser perder esses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Um forte e caloroso abraço. Tchau!